Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Estava Aqui Pensando e hoje nós vamos conversar sobre o processo civilizador a partir da sociologia de Norbert Elias. Um dos mais importantes livros de sociologia escritos no século passado foi, sem dúvida, o de Norbert Elias, chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, publicado no ano de 1965. A partir da análise feita por Norbert Elias de uma cidade fictícia chamada por ele de Winston Parva, ele analisou as relações sociais dentro de um pequeno bairro e a estigmatização que alguns grupos sofriam depois de decorridos anos e anos e anos e aqueles grupos anteriores terem se tornado também estabelecidos. A expressão outsider quer dizer exatamente, quer significar, quer representar aqueles estigmatizados pelos grupos que já estavam no lugar, no território, naquele ambiente em que determinados outros grupos entraram depois, a posteriori. Outsider seria então a figura de alguém que não se encaixa nos padrões, na normatividade de um grupo que estabeleceu as suas normas de condutas anteriormente. Antes de chegar no livro de Norbert Elias, precisamos entender que para a compreensão do mundo do trabalho a partir do século XVIII e a Revolução Industrial na Inglaterra e depois o processo de industrialização europeia com a França, depois chegando à Itália e à Alemanha no final do século XIX, nós temos uma compreensão de Karl Marx que nos mostra que o mercado de trabalho ou o mundo do trabalho nada mais representa do que a possibilidade de a classe dominante, chamada por ele de burguesia, dominar a maior parte da sociedade, que são os trabalhadores assalariados. Esses assalariados são estigmatizados como força de trabalho aparentemente desnecessária para a sobrevivência da sociedade. No entanto, isso só é possível a partir de um processo de ideologia, que é a inversão da realidade, onde a minoria comanda os meios de produção, é proprietário dos meios de produção e, no entanto, a maior parte trabalha para essa minoria. Isso significa que, no final das contas, a ideologia inverte a realidade, dizendo que o mais fundamental da sociedade seria exatamente a burguesia e não os operários, o proletariado. Segundo a concepção de Émile Durkheim, nós temos uma outra concepção de que o liberalismo avançaria na imoralização da sociedade, que a sociedade industrial proporcionaria, de alguma forma, de alguma maneira, uma desmoralização ou um processo de anomia, de perda da moralidade conservadora, de uma moralidade aprendida nas escolas e de uma moralidade que conduziria o ser humano de uma maneira civilizada por toda a sua vida. O liberalismo para Durkheim representa a possibilidade de perda de controle de muitos trabalhadores na sociedade, no mundo do trabalho. Para Max Weber, o capitalismo é marcado exatamente pela possibilidade de inverter realidades antes encantadas, de inverter a realidade do encantamento do mundo em um mundo em que não há outra saída que não trabalho. E nesse trabalho que é extremamente opressivo, o ser humano vai se desencantando com o próprio mundo, ao ponto de não haver mais fuga da própria realidade. Ora, quando Norbert Elias consolida a sua concepção de processo civilizador no livro Os Estabelecidos e os Outsiders, ou Estabelecidos e Outsiders, nós temos aqui uma outra convenção, uma outra possibilidade de interpretar o mundo em que vivemos. A identidade moderna, a criação ou invenção do indivíduo é própria do liberalismo. Isso acontece com o final da Idade Média, com o processo de cada vez mais individualização e atomização dos seres humanos nas grandes cidades industrializadas.
Ocorre então uma progressiva individualização, uma diferenciação das relações sociais cada vez mais corruptora da visão de conjunto do indivíduo com seus pares. Isso significa a construção ou a formação do que Elias chama de uma segunda natureza, em que é necessário romper os laços com a natureza propriamente dita e, a partir daí, ter um controle ou um autocontrole absoluto dos impulsos, herdados da nossa biologia, da nossa biodiversidade. Isso significa que, no final das contas, a diversidade humana ela acontece na civilização, que nada mais é que uma segunda natureza, diferente daquela que determinaria comportamentos. Em sociedade, nós temos dois processos fundamentais. O primeiro, então, de uma autonomia, dar a si mesmo a lei, dar a si mesmo a possibilidade de regular o próprio corpo, a própria conduta, a própria moral. E uma outra compreensão do mundo moderno, que seria em torno da autocontenção ou do autocontrole do indivíduo. É fundamental, é necessário autocontrolar-se, controlar o próprio corpo, o impulso da natureza para o lazer, para o ficar sem fazer nada, para o ócio, e colocar o corpo em operação de trabalho. Isso significaria, então, um autocontrole dos impulsos naturais. Uma segunda natureza que se imporia, então, a essa primeira natureza que todos herdamos através do corpo. Afinal de contas, o que representaria o trabalhador para Norbert Elias no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a partir da sua concepção de processo civilizador? Segundo Norbert Elias, o trabalhador é aquele que compartilha, então, de uma sociedade salarial. Através do autocontrole dos impulsos e através da sua civilidade cada vez mais arrojada, ele conseguiria, então, ingressar de uma maneira quase que natural no mercado de trabalho. Ora, para sobreviver nessa nova sociedade civilizada a partir de um tempo que nos é tomado a todo momento por conta do trabalho, é necessário, então, um altíssimo controle das próprias emoções. O que representa, então, o trabalho para Norbert Elias? A possibilidade de uma civilidade humana e, ao mesmo tempo, a construção de um mundo baseado na noção de progresso. Segundo Norbert Elias, temos muito ainda o que progredir. Segundo o próprio Elias, temos ainda muito o que avançar. E não há como avançar se não nos controlarmos para ingressar no mercado de trabalho, nesse mundo do trabalho cada vez mais industrializado, cada vez mais urbano e talvez cada vez menos natural. Deixamos aqui uma questão. Afinal de contas, esse processo civilizador é bom ou é ruim para os trabalhadores? Como organizar os trabalhadores em sindicatos? Como pleitear direitos, que faz parte do processo civilizador, para melhorar a vida dos próprios trabalhadores? Esse talvez seja um grande dilema dos dias atuais. O enfraquecimento dos sindicatos e também o enfraquecimento do papel social do trabalhador, cada dia menos necessário para essa grande lógica do mercado que é, sem dúvida, cada vez mais automatizado. Como fica então o trabalhador nos dias atuais? Talvez, nesse momento, passado tanto tempo da publicação da obra de Elias, seja a hora da gente se perguntar, afinal de contas, enquanto trabalhador, como resistir à lógica de um processo civilizador, industrial e cada vez menos necessário para a contratação de seres humanos? Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço.